A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Mais uma vez, eu cumprimento a todos os nossos internautas, os telespectadores, com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Fala, nosso podcast, que hoje está no seu episódio número 41, o nosso episódio de hoje. Bom, gostaria que todos prestassem atenção. Eu vou ser um pouco conciso hoje, não vou demorar muito, eu vou fazer em menor espaço de tempo possível, mas gostaria de compartilhar com vocês, já que nós estamos aí no início, né, do ano. Hoje é o primeiro dia útil, né, chamado útil, do ano 2026. Então nós estamos caminhando aí, já abrimos, né, o nosso calendário dos dias de semana chamados úteis. Então hoje nós estamos no primeiro dia da semana. Na verdade o ano começou ontem, mas hoje é o primeiro dia da semana útil. Bem, e o tema que eu quero trazer para vocês aqui, hoje, vamos falar sobre o Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte. E em um subtítulo, nós poderíamos colocar Vidas sem rumo. Vidas sem rumo. Mas o Vale da Sombra da Morte é o nosso tema aqui de hoje. Eu espero compartilhar dentro do mínimo espaço de tempo possível. Bem, eu quero ler com vocês no Salmo, acho que o Salmo mais conhecido da Bíblia, Salmo 23, só apenas um versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Quando o salmista fala assim, ele escreve assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. A quem que o salmista está dirigindo essas palavras aqui, mais para ouvir, não fazendo algum pedido, mas ele expressava uma realidade que ele tinha, na comunhão que ele tinha com Deus. Então ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quer dizer, a presença de Deus na vida do salmista que era tudo de importante. A tua vara, ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bem, como nós estamos hoje no primeiro dia útil do ano, mas podemos considerar assim o primeiro dia do ano, que ontem inclusive foi feriado, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho para tratar da expectativa da nossa vida. E evidentemente a expectativa da vida que eu coloco aqui é uma expectativa assim de alguma coisa bem distante. Quer dizer, pode ser bem distante, talvez não, mas no frigir dos ovos, ou seja, no fim de tudo, essa perspectiva está bem distante. Mas então, nós estamos no primeiro dia do ano. Quais são as nossas perspectivas de vida? Qual a perspectiva que nós temos da vida?
o apóstolo Tiago, ele fala no capítulo 4 da sua carta que ele escreveu, capítulo 4, ele fala no versículos 13 e 14, assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros, né, etc, 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 né? Aí, o escritor diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quer dizer, vocês estão falando em projetos aí para muitos dias, né? Nós vamos para tal cidade, vamos negociar, vamos vender, né? Passaremos um ano, teremos lucro e tal. E o escritor de Tiago, o próprio Tiago, escritor da carta de Tiago, ele diz assim: olha, vocês não sabem, é como se ele dissesse assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês estão labutando de uma maneira errada com a vida. Então ele diz mais assim: o que é a vossa vida? Quer dizer, qual é o tamanho da vossa vida em extensão? Aí, então ele completa dizendo assim: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe aquelas neblinas que geralmente aparecem perto das nossas casas, pela manhã, geralmente na parte da manhã, e quando você levanta aí, que você lava o rosto e tal, que você olha para fora, a neblina já se dissipou. Então, Tiago está dizendo aqui que a nossa vida é exatamente como a neblina. Quer dizer, por mais que a gente viva aqui 70, 80, 90, 100, 110 anos, que já a pessoa está com 110 anos, é rara a pessoa que tem no mundo hoje que tem essa idade, mas se nós compararmos com a eternidade, isso não significa nada. É menos, muito menos, infinitamente menos do que um grão de areia em todas as praias do mundo, nas praias e nos desertos do mundo. Então, a vossa vida, quando ele diz aqui, que é a vossa vida? O que ele está dizendo aqui é uma pergunta retórica que exige uma resposta, e a resposta que exige aqui é: a nossa vida não é nada. Não é nada. Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Bem, então nós vamos ver aqui da nossa perspectiva de hoje. Hoje é o primeiro dia do ano, primeiro dia útil do ano, de 2026. Então nós temos o futuro pela frente, correto? Temos o futuro aí pela frente. Mas olha só, qual é o nosso futuro? Futuro nosso é qual? Então, nós podemos dividir aqui o futuro em algumas etapas. Por exemplo, quando eu falo no futuro, de qual futuro que eu estou falando? Estou falando em termos de quê? Em termos de hora. Quer dizer, agora, na parte que nós estamos aqui, nós estamos, por exemplo, aqui onde eu estou gravando agora, 4:30 da tarde. Certo? O dia de hoje aqui, na hora que nós estamos aqui no estúdio aqui, essa hora é 4:30 da tarde. Então, qual é o meu futuro? O futuro estou falando por hora. Então, o que vai acontecer às 5 horas da tarde? O que vai acontecer às 6 horas? Às 7? Às 8? Então, mesmo um futuro não muito distante, um futuro tão pertinho da gente, que eu estou falando de 1 hora, daqui a 1 hora. Mas vocês sabiam que nós não temos autoridade para falar nem a respeito de 1 hora? Na verdade, não temos autoridade colocando os pingos nos is, olhando assim
pela letra, nós não temos autoridade de falar de 1 minuto seguinte, que eu poderia até colocar, né, fazer uma separação maior, né? Qual o futuro? Daqui 1 minuto? Daqui 2 minutos? 5 minutos? Daqui 1 hora? Daqui 2 horas? Daqui 5 horas? Eu posso também dividir, falar num futuro um pouco mais elástico. Um futuro, por exemplo, falando em termos de dia. O dia de hoje e o dia de amanhã. Também não tenho autoridade para falar. Se eu não tenho autoridade para falar nem acerca de 1 minuto, porque nós não temos comando nenhum da nossa vida, que dirá falar em um dia, não é mesmo? Então, amanhã. Então, é o que o Tiago diz aqui. Vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e para lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucro. Então, o Tiago está dizendo aqui que eles estavam labutando num erro crasso, num erro grande. Porque ele pergunta, o que é a vossa vida? Vocês estão falando como se vocês tivessem autoridade sobre a vida de vocês, e vocês tivessem determinação sobre ela, em de que vocês viverão muito tempo. Não é verdade? Mas olha, fazendo uma separação aqui, eu não posso falar também a respeito de um dia. Olha, hoje eu estou vivendo assim, hoje, mas amanhã estarei vivendo de uma outra forma. Eu não sei. E você também não sabe. Nós não sabemos. Mas qual é esse futuro? O futuro pode ser maior. Por exemplo, o futuro pode ser daqui uma semana. Nós esticarmos mais um pouco, dizendo, nesta semana eu não posso fazer isso, mas a semana que vem eu poderei fazer. Então vamos combinar, vamos tratar direitinho e tal para a semana que vem. Também não posso dizer isso. Vamos esticar um pouco mais. Vamos falar em termos de mês. Hoje nós estamos em janeiro. De 2 de janeiro, primeiro dia útil do mês. Então, nesse mês de janeiro, eu vou fazer tais e tais coisas. Mas no próximo mês, que é o mês de fevereiro, aí eu já vou estar podendo fazer isso, isso e isso. Também não. Não temos autonomia para isso, para falar isso. Mas podemos falar também em termos de conjectura, no futuro, significando ano. Nós estamos agora no início de 2026. Neste ano vão acontecer tais e tais coisas, mas no próximo ano, 2027, aí eu já vou. Também você não pode falar isso. Eu não posso falar isso também. E muito menos ainda, se eu esticar um pouco mais. Olha, eu vou gastar alguns anos para fazer determinadas coisas. Mas depois, mais tarde, que eu já não estou colocando nem ano mais, já estou colocando daqui a alguns anos. Ou então, eu sou jovem ainda, e vou colocar então a minha vida já como uma pessoa casada, um ser humano casado. Mas não nos próximos 2, 3 anos, mas já quando eu estiver já casado e que já tiver um tempo de casado e tiver filhos, tiver meus filhos. Ou, então, eu estico mais um pouco, tiver os meus netos. Ou esticando um pouco mais, eu terei os meus bisnetos. Ou seja, eu estou fazendo conjectura, colocando o meu futuro para uma vida inteira aqui na Terra. Então, eu estou pensando aqui em termos de todo o período da minha vida aqui na Terra, todo o curso da minha vida aqui na Terra. Então, eu posso colocar em termos de futuro, eu posso colocar minuto, posso colocar hora, posso colocar dia, também semana, posso colocar mês,
posso colocar ano, posso colocar o decurso de uma vida toda até ficar idoso. Aí eu chego até a aposentadoria. Não, daqui tanto tempo, quando tiver já idoso, eu vou me aposentar, né? E aí vem uma reticência. Eu me aposento. Essa reticência é que essa pessoa está falando. Eu não sei quanto tempo que eu vou passar aposentado, ou se eu vou morrer logo no início da aposentadoria, ou no meio, ou quando que vou partir desta vida. Então, nós entramos numa palavra que tem um significado sem fim. Fala agora de eternidade. Sabe, irmãos, é muito temerário. Na verdade, não é nem temerário, é até mesmo uma loucura. É uma loucura a gente fazer tantos planos para daqui a um minuto, daqui a uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, o curso da vida toda, até para a aposentadoria. E eu me esquecer ou não levar em conta a eternidade. Que, na verdade, colocando aqui no dizer das letras, que é a única coisa que eu preciso considerar na minha vida, é a única coisa que eu preciso realmente considerar na minha vida, é a minha eternidade, o meu futuro eterno. Qual é o meu futuro eterno? Quais são as minhas cogitações, quais são os meus pensamentos a respeito do meu futuro eterno? Está vendo como nós falamos em tudo, falamos em várias etapas da nossa vida. Mas aquilo que é principal, que é realmente o que tem valor, a gente não fala nada. E muito pior, às vezes a gente nem pensa nisso. Por quê? Porque a gente tem um pensamento, um sentimento, um pensamento, que nós temos vida aqui na Terra e nós somos eternos. Nós vamos durar para sempre. Não vamos durar para sempre. A nossa vida tem um fim e a gente não sabe quando. A vida física, do nosso corpo físico. Então, meus amados, meus queridos irmãos, não há tanta necessidade de nós nos preocuparmos com os inúmeros detalhes da vida e termos curiosidade em saber de tudo. Porém, o mais importante de tudo aqui, nesta vida, e o que realmente precisamos saber, é do nosso futuro eterno. Isso é que conta. Isso é o que verdadeiramente conta. O resto, quer dizer, o que está daqui até chegar no meu futuro eterno, e cada um de nós pense dessa maneira, o que nós temos hoje, até chegar no nosso futuro eterno, são coisas importantes, mas a coisa mais importante que nós temos durante esse interregno, durante esse tempo que nós vivemos aqui, o que nós precisamos realmente mesmo é pensar no nosso futuro eterno. O futuro, na eternidade. Quer dizer, depois da aposentadoria. Ninguém pensa na sua vida. Por quê? Porque quando nós pensamos no futuro eterno, o resto já está envolvido, está todo envolvido. Quando eu penso no meu destino eterno, todas as coisas, a partir desse momento, desse segundo que eu estou falando, até a consideração que eu estou tendo com o meu futuro eterno, quer dizer, como será a minha eternidade, eu já estou envolvendo tudo, não preciso de detalhar mais nada. Porque nós não sabemos dos detalhes. Mas nem é necessário nós sabermos dos detalhes. Para muitas atividades na vida, nós não precisamos saber de detalhes.
Mas o importante mesmo que nós precisamos saber é o nosso destino eterno. É a nossa eternidade. Como é que nós estaremos na eternidade? Tem uma palavra que Jesus Cristo falou a respeito daquela pessoa rica, homem ou mulher, seja lá quem for, que ele foi trabalhando, juntando nos seus celeiros, juntando tanta coisa, e ajuntando gado, ajuntando dinheiro, ajuntando víveres, ajuntando as cereais, tudo que ele precisava. Ele falou, o que eu vou fazer então? Os meus celeiros já estão cheios, não cabe mais nada. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer outros celeiros maiores para colocar tudo que eu preciso na minha vida, encher os meus celeiros e tal. E Jesus Cristo diz, assim, é uma determinada parábola que ele conta. Aquele homem está projetando fazer tudo, derrubar os celeiros para colocar mais provisões, alimentos, tudo que ele tem necessidade na vida dele. Mas aí ele ouve uma voz dizendo, louco. Louco. Porque quem é louco aqui nessa palavra que Jesus fala? É aquela pessoa que pensa em tudo aqui na terra, mas não pensa na eternidade. Essa pessoa é, no dizer de Jesus Cristo, louca. É uma pessoa louca, varrida. Extremamente louca. Por quê? Ela está pensando em uma série de coisas aqui que não tem interesse, coisas que não têm a importância que ela acha que tem, e aquilo que tem realmente importância, que é a sua eternidade, que é o seu futuro eterno, a pessoa não está nem aí para o seu futuro eterno. Então, por isso que Jesus, numa palavra, diz assim, para chamar a atenção, louco. Aí ele completa dizendo aqui, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Entendeu, meus irmãos? Estão entendendo a loucura dessa coisa, desse trabalhar, estudar, preparar, não sei o quê, eu quero ser isso, eu quero estudar, ter uma formação, quero ter o meu primeiro grau, segundo grau, quero ter o meu bacharelado, depois um pós-bacharelado, quero fazer um mestrado, depois um doutorado, depois um pós-doutorado, depois fazer especializações disso, daquilo outro, então ele vai fazendo, de repente, papá! A vida dele é tirada. E ele não pensou na sua eternidade. Então, isso é o extremo da loucura. É o extremo da loucura. E a mente dessa pessoa, a casa dessa pessoa é um verdadeiro hospício. É um lugar de doido, que não pensa. É pessoa que está louca, ela não sabe o que está falando e muito menos o que está fazendo. Mas o mais importante que nós temos na nossa vida aqui, que nós precisamos saber, é da eternidade. Então, a pior, a mais apavorante e terrível situação em que alguém pode se encontrar é na incerteza quanto ao seu futuro eterno. Essa é a pior situação que a pessoa pode viver. Eu não pergunto para você, neste momento, você sabe por que Jesus Cristo veio? Você sabe por que nós comemoramos agora, a semana atrasada, comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Você sabe por que Jesus Cristo veio? Você sabia que Jesus Cristo veio por sua causa? Será que eu estou sabendo que Jesus Cristo veio e nasceu aqui, viveu aqui e passou todas aquelas coisas que nós sabemos e muito mais por minha causa? Você tem consciência de que Jesus Cristo veio aqui na terra com tudo aquilo que envolveu a sua vida, o seu sofrimento, sua morte e tal? Foi por sua causa que ele veio?
Você tem essa consciência na sua vida? Então, em Isaías, capítulo 9, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão, a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, lá em Israel. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além dos gentios. Está falando glorioso aí, é na época que Jesus Cristo veio. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso que ele está falando é o profeta Isaías, quando Deus fala para ele a respeito da vida de Jesus Cristo aqui na terra e da missão que ele veio aqui. Então, Jesus Cristo veio aqui na terra para livrar o ser humano das trevas, as trevas espirituais, dessas trevas, e dessa incerteza da eternidade. Então, para isso que Jesus Cristo veio, você sabia disso? Olha, quando chegou no cumprimento dessa palavra aqui, que o profeta Isaías está profetizando, Deus mandou ele profetizar, aí fala aqui agora a respeito de Jesus, que está escrito aqui em Mateus, do capítulo 4, versículo 12 a 16, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João Batista foi preso, retirou-se para a Galiléia. Ele estava na Judéia, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, o que disse o profeta Isaías? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Que luz era essa? Jesus. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando foi? Quando Jesus Cristo nasceu. Por isso que os anjos vieram. Por isso que celebrar o Natal é justo, é bom, é perfeito, é agradável aos olhos de Deus. Não o Natal deturpado, mas o Natal correto está na vontade perfeita de Deus que nós celebremos o Natal. Não para falar em comércio, nem para falar em Papai Noel, nem para falar em guirlandas, aqueles enfeites, aquelas coisinhas todas, presépio e tal, nada disso. Mas para comemorar o dia que Jesus Cristo nasceu aqui na terra. E ele nasceu aqui, e os anjos se alegraram, e os anjos do céu, miríades de anjos se alegraram no dia em que Jesus Cristo chegou aqui na terra. Eles fizeram a comemoração do dia do nascimento, quer dizer, comemoraram o primeiro Natal. Não é nem o Natal, comemorou, na verdade, o nascimento. Como o Natal significa nascimento, um ano depois já se comemoraria o que é chamado de Natal. Então, os pastores que estavam lá na região de Belém viram uma miríades de anjos de Deus, falando glória a Deus nas alturas, paz na terra, porque agora resplandeceu a luz perante os homens. Então, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente. O sol nascente fala a respeito de Jesus Cristo. Não é a terra lá do Extremo Oriente, mas é o sol nascente, é o sol que é eterno, o sol que nunca deixa de brilhar, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, quando chegou em um determinado dia, que Jesus já tinha pregado por muito tempo, em muitos lugares o Evangelho, tinha feito muitas coisas. No Evangelho de João, no capítulo 12, ele clamou dizendo assim, olha, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim,
vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus Cristo veio para a minha vida que estava nas trevas, e na sua vida que estava nas trevas, e para aqueles que até hoje não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não creram em Jesus Cristo, ainda estão nas trevas. Mas a luz de Jesus Cristo pode brilhar hoje na vida de quem ainda está nas trevas e não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador. Então Jesus continua dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Quer dizer, eu vim para trazer para vocês a vida eterna. Por isso que eu sou a luz do mundo. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, Jesus expressava, não só em palavras, né, que Deus, o Pai, mandava ele falar, mas as obras também que ele praticava. Então, era tudo de acordo com aquilo que o Pai mandava ele fazer. Então, já partindo aqui para o encerramento, eu digo para vocês, digo para todos nós, a pergunta principal, a questão principal, que todos nós, todos, indistintamente, precisamos de responder, principalmente para si mesmo, é a respeito do seu futuro eterno. Então, essa preocupação do ser humano precisa ser a mais importante. E, na verdade, ela é a mais importante. Essa preocupação é, de fato, a que importa. E eu estou perguntando a você, agora, neste momento, você está preocupado com tantas coisas, que, na verdade, estamos, mas, em primeiro lugar, a prioridade absoluta na sua vida, que é o futuro eterno, você está preocupado com o seu futuro eterno? Você tem preparado tudo, mas você tem preparado a sua morada eterna com Deus? Você tem preparado? Ou seja, você tem crido em Jesus Cristo? Você tem recebido, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo e recebeu dele o perdão de pecados? E já recebeu dele a vida eterna? Se você não fez isso até agora, meu querido irmão, amigo, meu querido telespectador, se você não fez isso até hoje, você então não fez absolutamente nada em sua vida. Você não fez absolutamente nada, nada, nada. Mas se você recebeu já, creu em Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esteja tranquilo, andando com Jesus Cristo, porque as outras coisas, conforme o próprio Jesus Cristo diz, buscai, primeiro lugar, em primeira mão, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o reino de Deus. E todas as coisas, depois que você busca o reino de Deus e você já o encontra, você já foi salvo por Jesus Cristo, todas as coisas, demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa de mais nada. Porque automaticamente Deus já concede a você de maneira assim extraordinária, extraordinariamente preventiva. Deus já coloca você na direção de você fazer tudo o que você precisa para a sua vida aqui na terra. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, preocupe só com isso, em agradar a Deus, em agradar ao Senhor,
seguir os seus passos e obedecer a sua palavra. É tudo que você precisa. É tudo que eu preciso. É tudo que o mundo precisa. E mais nada. Então eu encerro minhas palavras aqui, neste momento, dizendo a você, tenha como preocupação principal, ou eu poderia até exagerar um pouquinho só, e dizer assim, ó, a única preocupação que você precisa ter na sua vida é com a eternidade. Pronto, falei. Por quê? Baseado na palavra que Jesus Cristo falou, olha, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, se preocupe só com a sua eternidade, o resto eu dou para vocês, aqui na terra. Então, trocando em miúdos aquilo que Jesus Cristo falou, vou repetir. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo para você assim, olha, fulano, preocupe-se só com a sua eternidade. A única preocupação que você precisa ter é com a sua eternidade. Pronto. O resto, eu te dou tudo que você precisar. Você só depende de mim. Tá bom? Eu me despeço da sua assistência, da sua presença, da sua audição que você teve até agora. Então, preste atenção nessa palavra. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que é Jesus Cristo. E todas essas coisas são promessas do próprio Jesus Cristo. Ele diz, olha, preocupe-se só com o reino de Deus, a sua justiça. E o resto das coisas que você precisar aqui na terra, eu te dou tudo. Eu te dou o seu alimento, eu te dou a sua roupa, eu te dou saúde, eu te dou o que você precisar, te dou tudo. Mas se preocupe só com a sua eternidade. O resto já está garantido, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você não recebeu Jesus, receba Jesus hoje, ainda, hoje, agora, como Senhor e Salvador da sua vida. Creia e Ele te dará a vida eterna e perdoará os seus pecados, tornará você uma pessoa santa e um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Tá bom? Deus que te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.